Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando um pouco sobre minha origem, né? Minha origem familiar, no caso a minha família por parte da minha mãe, né? Meu avô materno, o nome dele era Elias de Barros, né? Ele é uma pessoa íntegra, muito digna, né? Ele entrou para trabalhar numa fábrica de tecidos aos 14 anos de idade. Trabalhou durante 35 anos, né? Ele entrou como auxiliar de produção e chegou a contramestre, que hoje seria tipo um supervisor, né? É um cara que aprendeu a profissão de torneiro mecânico e praticamente, né, ele evoluiu muito nessa questão profissional, muito. Então ele entrou nessa fábrica na década de 20, mais ou menos. 29, 20, tinha 14 anos de idade. Né? E durante esse período ele morava numa vila que era da fábrica, da fábrica de tecidos. Né? O nome dessa fábrica era Fábrica Torre e o nome do bairro era Torre, Bairro da Torre. Então meu avô era uma pessoa muito querida lá na comunidade. Tanto é que ele tinha uns 20 ou 30 afilhados. Todo mundo queria que meu avô fosse padrinho. E meu avô era uma pessoa muito assim voltada para a família, né? Meu avô materno. Muito voltado para a família. Tanto é que na década de 60, né, a casa dele tinha de tudo. Por exemplo, na década de final de 60 ele tinha geladeira em casa, tinha radiola, uma mecânica, né, que na época não tinha digital. Né, para você ter uma ideia, era uma radiola móvel grande. Ela era uma radiola americana que ele comprou. Então quando você ligava ela para escutar disco, o prato de disco saía para fora. E você conseguia botar 4, 5 discos e ele tocar programado. Tudo mecanicamente, né, na época. Né, ele tinha televisão em casa, tinha geladeira. Né? E a vizinhança ia lá buscar gelo, quer dizer, nem todo mundo tinha isso em casa, porque tudo dele era voltado para a família. Né? Para você ter uma ideia, por ele ser avô materno, a gente convivia mais com ele, porque, claro, né, quem fica mais com os filhos é a mãe, e a minha mãe todo dia na casa dele. Então a gente tem essa convivência muito próxima desse meu avô. Então ele era e também ele viveu mais, né, do que o meu avô paterno. Meu avô paterno faleceu com 53 anos, jovem. Já meu avô Elias de Barros, ele viveu até os 80. Né? 82 anos ele faleceu. Então a gente conviveu, ele viu meus filhos nascerem. Conviveu com meus filhos também, que era bisneto dele. Interessante era assim, que ele era gostava muito da questão da cultura, por exemplo. Então no carnaval ele enfeitava a casa, no São João ele enfeitava a casa, ele pintava, ele organizava. Tinha fogueira, ele fazia fogueira na frente lá, ele comprava fogos pra gente brincar. Tocava as músicas de época, né? Toda data comemorativa, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Semana Santa, ele fazia o almoço, todo mundo ia para casa dele. Então, e era uma pessoa extremamente, mas extremamente honesta, digno, íntegro, uma caveira moral, né, invejável do meu avô. E minha avó também era uma pessoa muito familiar, muito voltada para a família, tanto é que eles ficaram casados por quase 60 anos de casamento. Né? Então essa estrutura familiar que eu convivia, né? Então a importância da honestidade, né? A importância de você andar de cabeça erguida, independente de qualquer coisa, são valores de vida, né, que a gente traz com a gente, né? Tanto é que eu já fiz de tudo, né? Já tive construtora, já tive produtora de vídeo, fiz vários projetos por aí, já trabalhei com campanha política, nunca me envolvi com nada de errado, certo? E eu tenho orgulho disso, né? Jamais eu teria cabeça para deitar no travesseiro e dormir se eu tiver passado a perna ou enrolado alguém.
né? Minha vida sempre foi muito regrada dentro de uma ética, de uma moral, né? Baseada na minha criação, né? Tanto do lado dos pais, do lado do avô paterno, quanto do lado do avô materno. Então é isso que eu queria estar falando para vocês, né? Minha origem familiar é muito boa, muito íntegra. E esse meu avô, né? O avô materno, que foi um cara que ele, à noite, ele pegava a gente quando era criança, contava história. Sempre tinha alguma lição, né, nas histórias dele, tanto religiosa quanto de moral mesmo. Moral da história. Então foi assim que a gente foi criado. Fora isso, a gente viveu como se fosse uma tribo, né? Porque a gente convivia muito com os primos, era como se fossem irmãos praticamente. Então essa convivência, essa harmonia familiar, essa união, né? Então eu fui criado dessa forma. É isso que eu queria estar comentando com vocês, né? Um forte abraço. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê seu like, que é para a gente manter esse canal Memórias do Valmer na ativa, né? E sempre passando essas histórias para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.